Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo muito bem. Hoje vamos de estudo de caso. Vamos comigo? Você já desenvolveu algum projeto de compliance? Se você ainda não teve esta sorte na sua vida profissional, você terá logo em breve, eu garanto. Porque é um treinamento que toda empresa precisa ter, que em geral tem ali o seu treinamento de, como chama? Ai, gente, me fugiu a palavra. De relembrar, de. Esqueci agora. Ele precisa ser aplicado, às vezes, dependendo da organização, anualmente, ou pelo menos a cada 2 anos. Ele precisa ser feito e refeito, né? Então é um projeto que está sempre rondando a área de treinamento de alguma forma e em algum momento. E é um treinamento que tem os seus desafios. Por quê? Porque é um treinamento chato. Concordam comigo? Treinamento de compliance é um treinamento chato para o aluno fazer. Por que esse treinamento costuma ser chato? Porque a gente vai falar sobre isso hoje. Eu acho que a gente vai trazer uma nova perspectiva, inclusive para você. Mas é um conteúdo denso, maçante, que em tese todo mundo sabe o que é o certo a se fazer, né? Quando você pega a política de compliance de uma empresa, as coisas que estão ali parecem um tanto quanto óbvias, não é? E quando a gente trata esse tema com essa obviedade, fica chato de se fazer. E o ponto principal que eu quero trazer nesse estudo de caso para você hoje é o seguinte: ele é chato porque, em geral, a gente não trata da forma correta qual é o objetivo de aprendizagem. Ele acaba sendo tratado como um conteúdo que precisa ser entregue, né? Em geral, você precisa inclusive ter ali um termo de ciência, né, do funcionário, de que ele participou desse treinamento. Para quê? Porque se no futuro acontecer algum problema, ele ferir aí o código de ética, ele pode ser punido. Por quê? Porque ele estava ciente de qual era a política, né? Então você percebe que um treinamento que começa com esse peso é difícil dele dar certo no final das contas. E para a gente também, como profissional de treinamento, é algo chato, né? Complicado de você falar, poxa, vou trabalhar esse conteúdo aqui só porque a pessoa tem que saber e ele tem que dar a ciência, né? E não vou nem falar, mas já falando do caso que muitas vezes, é raro, mas acontece sempre, das pessoas passarem a senha para o estagiário que fica lá avançando tela, né? Vou nem falar já falando sobre isso. Bom, mas o que eu quero trazer para você é esse olhar sobre o objetivo de aprendizagem. Disso você vai ver como isso vai mudar a tua visão e facilitar o processo para você. Então vem comigo de compartilhar minha tela com você. Então imagina só que a empresa vem, e geralmente é assim, né? Não é só comigo que acontece, vai acontecer mais ou menos assim com você também. A empresa vem e você fala, tá, muito bem, qual que é o objetivo desse curso? Né? Eu pus aqui como OA, mas na verdade ele vem como um objetivo de curso. Né? Fala, qual é o objetivo desse curso? O objetivo desse curso é ensinar as pessoas os conceitos básicos de compliance. E é aqui a gente, se você segue o projeto com esse, considerando que esse é um objetivo de aprendizagem, aqui começa. Sabe quando você vai começar um caminho, começar uma maratona, começar uma caminhada, só que você dá um passo assim na direção errada, isso vai te levar para um caminho diferente que não a linha de chegada, né? Então começa aqui. Porque se você entende que o objetivo de aprendizagem desse curso é ensinar os conceitos básicos de compliance, ou que os objetivos desse curso, né, que o objetivo é ensinar, qual que é aí, se o curso vai ensinar, o que se espera do aluno?
que o aluno aprenda, né? Então, aprender, você vai falar, então, esse aqui, Sônia, é o objetivo de aprendizagem. Aprender os conceitos básicos de compliance. Aí, gente, aqui, ó, vai dar M. Por quê? O que vai acontecer aqui? Esse treinamento não vai ter foco, né? Porque aprender os conceitos, pô, é coisa pra caramba, né? Tem muito conceito dentro de uma política de compliance, certo? Você vai lá, então vamos dizer, contar aqui para o aluno qual é o conceito de ética, qual é o conceito de moral, qual é o conceito de antiético, qual é o conceito de imoral, qual é o conceito de suborno. Olha que coisa mais chata, porque em tese todo mundo sabe o que é moral, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre ética e moral, né? Em tese todo mundo sabe o que é ético, o que é moral, o que é certo, o que é errado de se fazer. Então, quando as primeiras telas do curso já trazem esse conteúdo assim, dessa forma super expositiva, o cara fala, legal então, né? Vamos passar aqui pro próximo, e aí ele vai no botão de avançar aí do seu curso, mas não vai dar a menor atenção, né? Um outro ponto é que, fazendo dessa forma, você vai ter ou retrabalho, porque vai chegar um momento que você fala, tá, esse conteúdo não deu resultado nenhum, né? Foi mais do mesmo. E aí você vai perceber que você desperdiçou o teu tempo, tua energia, o orçamento da área e tudo mais. Entende? Né? E por fim, o que você tem? O público-alvo perdidaço. Eles fazem o treinamento e falam, tá, podia estar batendo a minha meta aqui, né? Podia estar roubando, matando, batendo a minha meta, mas eu estou aqui fazendo esse curso de compliance. Não sei o porquê, que ele está me dizendo tudo que é óbvio. Então as pessoas se sentem perdidas. Por que eu estou fazendo isso, gente? Entende? E essa é a última sensação que você quer que um colaborador da tua empresa tenha ao realizar um curso que você preparou. Concorda? Não só porque, principalmente porque ele está se sentindo perdido, mas porque isso conta contra você. Isso mostra que você não tem preocupação com o trabalho que você está desenvolvendo. Entende? Pode não ser a verdade, mas é o que mostra. Tá? Então precisa ter muito cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá. Então o que a gente precisa fazer para contornar isso? Você precisa fazer pelo menos essas 3 perguntas aqui, ó. Você precisa perguntar: o que as pessoas serão capazes de fazer após o curso? Quando eu só digo aqui que ao final do curso ele vai ter aprendido os conceitos, tá, o que ele faz com isso, com esse aprendizado tão... O que ele faz exatamente com isso? Né? Lembra que você está falando aqui com adultos, né? Tá? Então, o que ele vai ser capaz de fazer com isso, com esse treinamento, com esse conteúdo, com esse conhecimento que foi entregue nesse curso? Uma outra pergunta que você precisa se fazer é possível medir isso? Como é que eu meço aprender? Aí eu vou entregar para ele uma prova no final do curso, cheia de questões de múltipla escolha. Defina moral. O conceito de imoral é blá, 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 blá. Essa sentença é verdadeira ou falsa? Olha que coisa chata. O que ele faz com isso? Você está promovendo aqui uma decoreba de conceitos, né? E o fato de a pessoa saber o que significa um conceito não significa que ela vive aquele conceito, que ela coloca aquilo em prática. Concordam? Então não faz o menor sentido, né? E a terceira pergunta é o como. Como que eu meço isso? Vai ser por meio de uma avaliação conceitual? Se eu estou entregando algo super conceitual, como é aqui, como estava, né, inicialmente, então isso vai me trazer o quê? Que tipo de resultado isso me dá? Que as pessoas têm boa memória, no máximo, né? Mas não resolve exatamente nenhum problema, entendeu?
Tá? Então façam sempre essas 3 perguntas. O que as pessoas serão capazes de fazer após o curso? É possível medir isso, né? A resposta da primeira pergunta. E como é possível medir isso? Tá? Isso vai te dar um norte para que tipo de avaliação de aprendizagem você vai desenhar para esse treinamento. Tá bom? Bom, então, fazendo essas 3 perguntas, a qual objetivo de aprendizagem eu chego? Que ao final do curso, os participantes serão capazes de identificar, nossa, ficou horrível esse risco, né? Identificar práticas que violam a política de compliance. Porque é isso, no final das contas, que se quer, não é? Porque se eu quero só que ele saiba os conceitos, eu entrego um PDF. E tá tudo certo. Mas se o que você quer é que o aluno, esse colaborador, ele seja capaz de identificar práticas que violam a política, então o jogo é outro. É outra forma de trabalhar esse conteúdo. Vocês estão comigo? Concordam? Coloca aqui nos comentários o que você acha disso. Tá? Esse pode ser o único objetivo do teu projeto, né? Ou ele pode ser um dos objetivos, tá bom? Tá? Claro que aqui a gente está falando ele vai ter pelo menos mais um objetivo, tá? Porque quando eu falo identificar práticas, eu estou falando do segundo nível de aprendizagem da taxonomia de Bloom, que é o de compreensão. E antes desse a gente tem o de conhecimento. Então sim, eu vou precisar apresentar essa política, fazer ele conhecer essa política, e aí sim a gente vai trabalhar nessa identificação de práticas que violam a política, né? Para entender o que viola, eu preciso conhecer qual é a política. Então, se você não está meio por fora do que eu falei agora, né, sobre taxonomia de Bloom, sobre níveis de aprendizagem, e como identificar isso, vem para o workshop. A gente vai ter um workshop agora no dia 20 de dezembro, próxima sexta-feira, tá bom? Clica no link que está aqui na descrição do vídeo para você ter mais informações, tá? Bom, então percebe que quando eu coloco aqui identificar as práticas, eu estou respondendo as perguntas. O que as pessoas vão ser capazes de fazer depois do curso? Identificar práticas que violam a política. Como é que eu vou medir se ela consegue identificar essas práticas? Eu vou apresentar situações para ela, durante os exercícios, durante o curso, na avaliação final, que, se possível, sejam inspiradas, pelo menos, né, em situações reais. Tem que ser algo que seja factível, né? Não pode ser situações irreais, né, do história da carochinha, mas para que ele possa identificar ali situações do dia a dia que podem facilmente acontecer e que muitas vezes, né, onde que acontecem os deslizes dessas violações de compliance? Muitas vezes são em coisas pequenas, são em detalhes. Então traga esses detalhes dentro dessas situações, tá? Então eu consigo identificar esse como, né? Percebo aqui que eu consigo medir e sei já como é esse como, que tipo de questões eu vou usar. Deu para entender? Tá? Então é assim que a gente faz. E aí tem um outro ponto interessante aqui também, que eu vou abordar mais profundamente no workshop, mas a gente tem aqui a ação, né? O que as pessoas vão ser capazes de fazer. Eu tenho aqui em que contexto, né? Falando aqui da política de compliance. E eu tenho aqui o critério, tá? Que são 3 elementos que eu preciso que estejam presentes nessa sentença de objetivo de aprendizagem. Qual é a ação, qual é a condição e qual é o critério. Aqui a gente tem os 3, tá? Nessa demonstração aqui, tá bom? E aí, fazendo dessa forma, o que a gente tem? A gente tem expectativas alinhadas. Então, o cliente desse projeto, a área de compliance, o jurídico, entende perfeitamente o que a gente está propondo com esse curso. A gente entende muito bem. O conteudista também tem essa clareza para trazer conteúdo que tenha relevância e que converse com esse objetivo. E o aluno
o participante desse curso tem total clareza do que se espera dele ao final desse treinamento, tá bom? Fica mais fácil dessa forma, então, por consequência, medir esse resultado desse treinamento, né? Como é que eu vou saber que as pessoas são capazes de identificar? Eu tenho avaliação focada nesse objetivo, tá? E o foco, né? Foco naquilo que importa, tá bom? Que aí tá autoexplicativo, entendem? Certo? Então, gente, é por isso que é tão importante a gente pensar bem no objetivo de aprendizagem e não ficar com a primeira coisa que falam, né, que o cliente traz pra gente. Tá? A gente precisa trabalhar e fazer algumas perguntas específicas, tá? E aí alguns pontos, algumas ressalvas que acho que é importante fazer para que você tenha em mente quando for elaborar objetivos de aprendizagem, é que cada objetivo de aprendizagem tem que ter um verbo de ação, tá bom? Inicialmente, aqui nessa discussão, desse estudo de caso que eu trouxe para vocês, a gente tinha ali, tem que identificar e traçar um plano de ação para mitigar, para resolver, né, essa violação. Só que quem vai fazer isso? Todos os funcionários? Não. Né? Daí é para a liderança. Então, quando a gente separa isso, a gente percebe para quem esse conteúdo é adequado. Nesse caso, todos os funcionários precisam ser capazes de identificar essas violações. Mas a liderança é quem tem o poder de criar planos de ações para resolver essas questões, né, essas violações. Então, a gente vai ter cursos separados para todos e um outro curso para liderança, né, com esse objetivo, um módulo a mais. Tá? E pensar sempre nessa progressão dos níveis de aprendizagem. Então, como eu mostrei para vocês aqui, o de identificação está no segundo nível, então eu vou ter um nível anterior. Assim como de aplicar, né, ou de criar estratégias de prevenção, é um terceiro nível, né, é um nível acima. Então, eu vou trabalhar num outro momento, com outro conteúdo, com uma outra abordagem, com outra profundidade. A gente sempre precisa pensar em tudo isso, tá bom? Eu sei que aqui explicando para você em 15 minutos pode parecer difícil, mas não é difícil, só precisa ter um tempo para fazer essa análise, tá bom? Se você quer saber mais sobre isso, clica no link aqui embaixo e entra você faz a tua inscrição nesse workshop sobre elaboração de objetivos de aprendizagem que vai abrir a tua mente para esse tema. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.